Você já sabe para que você quer desenhar? Você já tem um foco? Você já entende qual é o mercado ou se é que você quer trabalhar com desenho ou simplesmente você quer desenhar por hobby? É sobre isso que a gente quer falar no Mente Artística de hoje. Fica com a gente. Bom, muita gente começa a desenhar e já começa a criar uma expectativa de ganhar dinheiro através do desenho. Comigo foi assim, né? Porque é muito bom a gente pensar que a gente consegue ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta. Só que depois que a gente começa a trabalhar com desenho, a gente começa a perceber que aquele prazer que estava ligado ao ato de desenhar, muitas vezes acaba porque deixa de ser um hobby, deixa de ser algo que você faz na hora que você quer para você desenhar por necessidade. Por quê? Já que é um trabalho, você tem que cumprir a sua responsabilidade, você tem que pegar uma encomenda, por exemplo, de um desenho e entregar na data certa, no momento certo. Então é sobre isso que eu quero falar no Mente Artística de hoje. E depois de assistir esses vídeos, você achar que são relevantes os assuntos que a gente tem trazido, também deixa o seu like aí, inscreva e ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e deixe também seu comentário, que é sempre muito importante saber a sua opinião, compartilhando a sua história com a gente, e isso vai enriquecendo a gente ainda mais de ideias para trazer assuntos novos para vocês. Ok? Bom, esse quadro Mente Artística, eu venho contando um pouco da minha história e associando a minha caminhada no desenho realista com atitudes práticas que você pode adotar que podem também te ajudar a desenvolver uma mentalidade onde você possa trabalhar com o desenho de repente. Ou se você não quer trabalhar com desenho, você pode pelo menos desenvolver uma habilidade que te traga um prazer no desenvolvimento de uma técnica, se desafiando a fazer um desenho com dificuldades ainda maiores do que aquelas que você já está acostumado. Enfim, porque foi assim que aconteceu comigo. Em 94, quando eu vi pela primeira vez um cara fazendo um desenho realista, até então eu só desenhava figuras com traços, simplesmente não trabalhava o lance de luz e sombra e tudo mais. Depois que eu comecei a me encantar por esse tipo de arte, eu comecei a me submeter a algumas regrinhas, digamos assim, para que eu pudesse desenvolver as técnicas que envolvia esse tipo de trabalho que é o desenho realista. Então eu gravei alguns vídeos já, esse, se eu não me engano, é o quarto, deixa eu ver aqui, esse é o quarto vídeo que a gente vem gravando no Mente Artística, obedecendo uma sequência cronológica. Por exemplo, no primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards que você pode assistir, no primeiro vídeo eu falo sobre foco, falo sobre explorar as habilidades e transformar a informação em conhecimento. E por que eu falo disso? Porque isso foi o primeiro passo que eu comecei a dar para desenvolver. Aí teve o segundo, que daí eu já venho com outro assunto para administrar o tempo, para desenhar, aprender a dizer não para outras coisas que não são o seu foco, enfim. E aí teve o terceiro episódio e agora hoje eu quero falar sobre a sua escolha no momento de desenhar. Que escolha? Você quer desenhar por profissão ou você quer desenhar simplesmente por hobby? É muito importante você saber isso. Por quê? A partir do momento que você decide o que você quer no desenho, você começa a focar naquela direção e é totalmente diferente uma coisa da outra. O tipo de imagens que eu escolho para desenhar por hobby é muito diferente do tipo de imagens que eu escolho para desenhar comercialmente. Nos próximos vídeos que eu vou fazer, eu vou separar esses assuntos de forma mais pontuais. Por quê? Fica mais fácil de explicar. Por exemplo, eu vou falar sobre quem vai desenhar comercialmente. Que tipo de imagens vão te ajudar a pegar mais trabalho, a impulsionar a sua carreira como desenhista? Que tipo de imagens você tem que ter como critério para escolher para que você consiga agradar as pessoas? Basicamente é isso. Quando você desenha comercialmente, você visa agradar o teu público. Quando você desenha por hobby, você visa agradar a você mesmo. E isso é muito diferente, porque
é importante a gente saber uma coisa, eu quero só explicar a respeito dessas duas diferenças e depois nos próximos vídeos eu vou abordar cada uma delas com mais profundidade. Quando a gente desenha comercialmente, a gente tem a forte tendência a ir desanimando com o passar do tempo, porque muitas vezes você não vai desenhar aquilo que você quer, você vai ter que desenhar aquilo que te pedem. E muitas vezes a imagem não é muito inspiradora e aí você acaba não tendo muita vontade de fazer. E aí isso, com o passar do tempo, vai pesando e vai meio que te desanimando, porque quando você pensa em pegar um desenho que você quer, uma imagem que te chama a atenção, você já olha e fala, pô, vou fazer isso aqui, já vem alguém com uma encomenda e aí para você, por causa da grana, como isso é seu trabalho, você precisa honrar isso, né? Você tem que abrir mão de fazer aquilo que você gosta e pegar a encomenda do desenho. Outra coisa também que envolve esse lado comercial seria futuramente você dar aula. Então você pode associar muitas coisas do lado comercial, que tem o lado bom, onde você vai trabalhar isso, onde você vai desenvolver isso profissionalmente como uma empresa realmente. Claro que isso é um passo lento que eu vou falar num próximo vídeo, dando uns passo a passo como que aconteceu comigo. E, por outro lado, o hobby é quando aquilo não é a sua atividade principal. Você trabalha em determinada coisa, você tem lá a sua profissão e o desenho acaba sendo meio que uma terapia. É o momento em que você se dedica ali a fazer um desenho que você gosta, você faz um curso de desenho, inclusive a gente tem o nosso curso voltado para isso, onde você tem as imagens ali que você vai se autodesafiando e evoluindo. Eu posso já de antemão te adiantar uma coisa, até o ano de 2006 mais ou menos, eu ainda pegava encomendas. Eu comecei em 94 e até 2006 eu ainda trabalhava muito com encomendas e dando curso de desenho. Porém, eu não gostava de pegar encomenda, era algo que me aborrecia, porque eu via que os meus desenhos durante muitos anos ficaram a mesma coisa. A qualidade técnica não evoluiu, porque quando você desenha por encomenda, você tem prazo para entregar. Não dá para você ficar dedicando muitas horas ali naquele trabalho, porque às vezes o valor que você cobrou nem vale a pena dedicar tanto assim. Então você precisa saber equilibrar um trabalho bonito sem muita frescura, entende? Sem você ficar muito ali, querer fazer detalhes por detalhes e tal, porque senão não vale a pena. Para valer a pena, você tem que cobrar um pouco mais barato e também entregar um tipo de trabalho que seja bom, mas não num nível hiper realista, digamos. Só que em 2006 o que aconteceu? Eu comecei a conhecer outros artistas que tinham um trabalho num nível muito elevado e eu percebia o meu. E eu me desanimava quando eu via o meu trabalho, porque apesar de ser bom, assim, eu gostava do meu trabalho, eu via que ainda estava muito distante de impressionar com uma técnica hiperrealista. Foi quando eu comecei a investir mais no momento de aula, porque eu já tinha uma experiência já de longas datas ali, né, fazendo encomenda, passando por desafios, desenvolvendo meu desenho, então eu tinha bagagem para poder dar aula, então eu fui investindo mais no lance de aula para eu poder ter um pouco mais de tempo para dedicar a um tipo de desenho que enquanto eu pegava encomenda eu não conseguia fazer, que era um tipo de desenho com mais texturas, com mais luz e sombra, com mais contrastes, com mais detalhes que muitas vezes eu olhava e eu não imaginava nem como que eu ia fazer aquilo. Então era esse tipo de imagem que me chamava a atenção. E eu comecei a perceber que conforme eu desenhava esse tipo de imagem que impressionava mais pelo alto nível de complexidade, mais alunos eu tinha, porque eles se impressionavam com aquele tipo de técnica que eu aplicava ali. Então você vê que uma coisa uniu-se à outra, mas vale lembrar que eu não comecei a fazer esse tipo de desenho mais elaborado e tal, com essa finalidade, com a finalidade de pegar encomendas e ganhar dinheiro com isso. Não, eu comecei a fazer isso porque eu vi a necessidade de evoluir a minha técnica. E lembrando que o princípio do meu desenho era aquele nível de desenho mais simples, digamos, um desenho bacana, que agradava os clientes, agradava as pessoas, porém não era algo que impressionava, nem algo assim, mas isso me deu uma estrutura para depois, quando eu fosse trabalhar com textura de pele e tal, eu já tinha uma bagagem de luz e sombra, o conhecimento de materiais e tudo mais que era necessário para poder evoluir
nesse estilo, ok? E por hobby já é outra coisa, né? Por hobby é quando você tem o tempo para se dedicar somente àquilo, desenhando tipo meia hora, 1 hora por dia, você não tem prazo para entregar, você curte o processo do fazer e muitas vezes isso até pode a longo prazo gerar algum ganho financeiro, porque ao longo do tempo você vai elaborando uma técnica bem apurada e depois você consegue até trabalhar com isso, cobrando um preço ou um valor até mais alto pela qualidade técnica do trabalho que você conseguiu desenvolver. Então vale a pena você pensar bem isso, para que tipo de ramo ou para que lado você quer ir ao desenvolver esse tipo de desenho realista. É muito importante saber isso, porque no próximo vídeo eu quero falar acerca dos tipos de imagens que são mais agradáveis ao público. Que tipo de imagens você pode trabalhar e se você estiver pensando em dar aula, como que você pode estruturar essa ideia para ter uma escola bacana, um espaço onde você consiga realmente desenvolver uma experiência e viver do desenho. Deixe seu comentário aqui para eu saber se tem mais pessoas interessadas em desenhar profissionalmente ou simplesmente por hobby. Deixe o seu comentário porque a partir deles é que a gente vai elaborar o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o seu like e divulgar também esse material. Eu vejo você aí no próximo vídeo. Até mais!